Pessoal, espiritismo é ciência? É filosofia? É religião? Essa é uma das perguntas mais polêmicas da espiritualidade moderna, entre os espíritas e espiritualistas, e de alguma forma nós pretendemos dar uma resposta, ou embasar uma resposta sobre isso neste episódio especial de ciência espiritual. Vamos conferir? Pois é, pessoal, essa é uma pergunta que sempre me fazem, ou quando eu vejo isso numa postagem de internet, e aí vejo as pessoas num modo muito freestyle, né, muito tirado de vozes da sua cabeça, respostas para essa questão. Mas nós temos que nos basear naquilo que o próprio Espiritismo fala para podermos definir se ele é ciência, ou pelo menos tem um caráter científico, além do religioso e filosófico, e também se esse caráter científico segue um método científico, ou um método científico acadêmico, ou o que seja. Será que, fazendo um escrutínio disso, que é o que nós faremos no vídeo de hoje, subsiste? Pois é. Então esse vídeo não é um vídeo curto exatamente porque nós precisamos fundamentar, mas está bem colocado, gente. Então se vocês quiserem aproveitar depois para compartilhar esse vídeo com pessoas que têm a mesma dúvida e gostariam de argumentos mais aprofundados para poder saber o que dizer sobre isso, mande esse vídeo. Aí a pessoa vai degustar toda a argumentação ali e chegar a uma conclusão pessoal. Ok? Vamos começar então. Eu vou dividir em 5 partes isso. Uma, eu vou falar sobre o embasamento, se existe ou não, científico no espiritismo original. Ou seja, o espiritismo francês, como colocado por Allan Kardec, que está nos seus livros da codificação, mas também em textos que ele escreveu para a Revista Espírita. Depois, eu vou usar um texto de espírita, analisando como seria o método científico no espiritismo. O espírita falando. Depois eu vou perguntar ainda se o espiritismo brasileiro, que não é igual ao espiritismo francês, poderia ser considerado científico ou não, ou se a situação dele é até mais complicada que a do espiritismo original. Como quarta questão, mais um texto de espírita analisando deturpações nas edições originais dos livros de Kardec que prejudicam a cientificidade, digamos, presumida ou propalada pelo próprio codificador espírita. E por fim, uma argumentação sobre por que o espiritismo seria uma religião, então, se não for uma ciência, ou se não é, então, uma filosofia, ou o que é. Todo um conjunto, são 5 partes que vão tendo relação entre si, e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Ok? Muito bem. Vamos começar, então, com a questão do espiritismo francês. O que eu tenho aqui são materiais do meu próprio estudo do espiritismo desde a minha adolescência. Para quem não sabe, eu com 15 anos era palestrante espírita, com 18 abandonei o espiritismo porque não quis mais, mas sempre continuei estudando coisas relativas ao espiritismo e à espiritualidade como um todo, o espiritualismo também. Então é um assunto que eu conheço bem. Mas o espiritismo, codificado por Allan Kardec na França no século XIX, ele é um sistema de crenças, gente. Ele combina elementos filosóficos, religiosos e científicos, e assim é que ele se define. Embora seus adeptos frequentemente considerem o espiritismo como uma doutrina científica, há vários motivos pelos quais essa classificação é contestada
no âmbito acadêmico, no âmbito científico, no âmbito filosófico, dos estudantes das religiões, de ciências das religiões até, de que não é bem assim. E quais seriam os motivos para se contestar o espiritismo como ciência? Ou que ele tenha um caráter científico também, muito mais exclusivamente, ainda nem se fala, né? O que falta nele, né, para que isso fosse possível? Vamos ver então quais são as questões. Primeiro ponto: método científico e reprodutibilidade. Tem que ter um método científico, tem que ser reprodutível, pelo menos para ser considerado ciência no sentido atual de ciência, da palavra ciência, né? Então, um dos princípios fundamentais da ciência, e quando eu digo isso, que se considere ciência moderna, né, é o uso do método científico, que envolve o quê? Formulação de hipóteses, condução de experimentos controlados, obtenção de resultados reprodutíveis. A ciência exige que as experiências possam ser repetidas por diferentes pesquisadores, né, em diferentes contextos, que produzam os mesmos resultados sob as mesmas condições. É uma ciência de laboratório, né? Mas o espiritismo, contrariamente a isso, ele se baseia em quê? Em fenômenos mediúnicos e espirituais, que por sua própria natureza são subjetivos, dificilmente reproduzíveis, inclusive no estado da nossa ciência hoje, né? Então a comunicação com espíritos e a materialização de entidades espirituais, aliás, algo cada vez mais incomum hoje em dia, cada vez mais difícil de ocorrer, né? Mas que são pilares do espiritismo, não podem ser replicadas de maneira consistente em laboratórios científicos sob condições controladas. Então, esse seria um primeiro limite para que o espiritismo, e estou falando a partir do seu ponto original, o espiritismo francês de Allan Kardec, né, para que ele possa ser considerado ciência ou seguindo o método científico. Esse é um ponto. Qual é o segundo? Falhas na falsificabilidade ou falseabilidade, como se diz também. Um outro critério essencial, né, para que algo seja considerado científico, né, é esse da falsificabilidade ou falseabilidade, um conceito introduzido por Karl Popper. Então, uma teoria científica deve ser formulada de tal maneira que possa, em princípio, ser testada e potencialmente refutada. Então, o espiritismo, no entanto, propõe a existência de uma realidade espiritual que, por definição, está além do mundo físico e, portanto, além do alcance dos instrumentos científicos. Pelo menos não deu meios para que se chegue nisso, né? Essa característica torna o espiritismo infalsificável, já que não há como provar ou refutar a existência de espíritos usando as ferramentas da ciência empírica, do que nós temos de ciência hoje. Nesse sentido, não tem. Se não é falseável, não é ciência moderna, né? Terceiro ponto, subjetividade dos fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos, que são centrais, né, ao espiritismo, dependem da experiência pessoal dos médiuns e das interpretações subjetivas desses eventos. A ciência busca objetividade, neutralidade, evitando viés pessoal na interpretação dos dados. E ainda tem, né, a revisão por pares. No entanto, as experiências espirituais relatadas no espiritismo são inerentemente subjetivas e variam amplamente entre diferentes médiuns, o que impede uma análise objetiva e comparável. Isso é uma grande verdade. Muita diferença. Quarto ponto, falta de aceitação pela comunidade científica. Para que uma teoria ou doutrina seja considerada científica, ela precisa ser aceita e validada pela comunidade científica por meio de revisão por pares, publicações em revistas científicas e debates acadêmicos. Pelo menos é como funciona hoje, né? O espiritismo não atingiu essa aceitação ampla na comunidade científica. As alegações feitas pelo espiritismo não são geralmente publicadas em periódicos científicos e respeitados, né? E são frequentemente vistas com ceticismo por cientistas acadêmicos. Quinto ponto, natureza filosófica e religiosa do espiritismo. Por mais que os espíritas contestem, ela existe e é muito nítida. O espiritismo, apesar de seus esforços para se apresentar como uma ciência, é também uma filosofia e uma religião.
Ele lida com questões como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a moralidade, que são tradicionalmente abordados no domínio da religião e da filosofia, não da ciência. A ciência, por sua vez, se foca em explicar o mundo natural e empírico, deixando as questões metafísicas para outros campos de conhecimento. E o sexto ponto, o histórico de investigações empíricas. No século XIX, quando ele nasceu, quando o Espiritismo nasceu, houve diversas tentativas de investigar cientificamente os fenômenos espíritas, como as realizadas por Sir William Crookes, entre outros. No entanto, esses estudos enfrentaram críticas por falta de rigor metodológico, presença de fraude e dificuldade em reproduzir os fenômenos observados. Ao longo do tempo, muitos dos fenômenos inicialmente atribuídos a causas espirituais foram explicados por mecanismos psicológicos, sociológicos ou até mesmo fraudes deliberadas, o que enfraqueceu a pretensão do espiritismo de ser uma ciência. Pois é. E então? Vamos resumir esse ponto aqui antes de passar para o próximo. Por que o espiritismo kardecista não pode ser considerado científico? Eu falo aqui espiritismo kardecista, pelo seguinte, vou ter que fazer essa pequena explicação aqui para não gerar dúvidas. No Brasil se fala em espiritismo kardecista e espiritismo de Umbanda. Eu, em um outro vídeo, até quero tratar dessas polêmicas. Eles têm diferença. Embora muito do espiritismo de Umbanda, ou da Umbanda como se conhece, se baseie também em coisas do espiritismo kardecista, muitos usam as obras da codificação espírita de Kardec, não é a mesma coisa e ele é evidentemente ritualístico. Então, eu praticamente nem preciso fazer essa pergunta se é ciência ou não sobre a Umbanda. Ela é nitidamente uma religião e assim se apresenta. Não há essa polêmica no caso da Umbanda. Mas quando os espíritas dizem que não existe espiritismo kardecista ou de Umbanda, tudo é espiritismo, então isso já complica um pouco as coisas, Se for para considerar o espiritismo como religião, até se poderia aceitar esse argumento, mas se ele quer se considerar ciência, não. Então eu às vezes vou ser obrigado a dizer espiritismo kardecista, sim, diferenciando do espiritismo de Umbanda. Mas no caso ainda existe o espiritismo kardecista brasileiro, que a gente chama de espiritismo brasileiro, muito influenciado por Chico Xavier e que alguns até chamam meio pejorativamente de chiquismo, esse espiritismo brasileiro. Mas não é esse o objetivo desse vídeo aqui, então, mas só para explicar alguns termos que podem gerar às vezes críticas dentro do vídeo que não tem a ver com o objetivo real do vídeo. Mas vamos lá. Toda vez que eu apresentar alguma coisa, eu vou colocar um resumo e conclusão, porque eu vou apresentar se aquele motivo para o espiritismo não ser considerado ciência ou para ser considerado religião, se realmente ele é forte, fraco, é neutro, qual é o motivo, Então vamos lá, por que o espiritismo kardecista não pode ser considerado científico? Quanto ao método, por exemplo, por que ele não poderia ser considerado? A metodologia espírita diverge significativamente do método científico. Enquanto a ciência se baseia na observação sistemática, experimentação controlada e replicabilidade de resultados, o espiritismo recorre principalmente a relatos pessoais, mediunidade e intuição. A falta de critérios objetivos para a validação das informações torna difícil submeter as afirmações espíritas a um teste científico rigoroso. Eu considero este um motivo forte para ele não ser considerado científico. Mas pode ser uma religião e vamos ver depois se poderia ser considerado uma filosofia. Outro ponto, quanto ao objeto de estudo. O espiritismo busca compreender a natureza dos espíritos, da vida após a morte, de fenômenos paranormais, que são intrinsecamente subjetivos e difíceis de quantificar ou medir. A ciência, por sua vez, limita-se ao estudo de fenômenos observáveis e mensuráveis no mundo natural. Por que eu considero esse ponto um motivo fraco para o espiritismo não ser considerado científico? Porque os fenômenos psíquicos, paranormais, como se queira chamar, têm sido pesquisados atualmente, em muitos casos. Um bom exemplo para isso é o livro Mentes Interligadas, de Dean Radin, que geralmente mostra bastante dessas pesquisas.
e podem vir a fazer parte do escopo científico no futuro, né? O estudo dos fenômenos que nós chamamos de paranormais, psíquicos, extrasensoriais. Então hoje realmente não é ciência isso, mas no futuro pode ser. Então esse não seria um motivo forte para se desconsiderar o espiritismo como científico, nesse aspecto. Né? Outro ponto, a falsificabilidade ou falseabilidade. Né? Um dos pilares da ciência, então, né, a falseabilidade, ou seja, a possibilidade de uma teoria ser refutada por evidências empíricas. As afirmações espíritas, muitas vezes vagas e abertas à interpretação, dificilmente podem ser falseadas ou falsificadas, como se diz, o que as torna imunes à crítica e ao teste científico. Eu considero isso forte ou fraco? Na verdade, eu considero esse, por incrível que pareça, um motivo fraco. Por quê? Pela possibilidade de análise mais adequada a partir de inúmeros experimentos. Então, se faça isso. O problema é que no espiritismo original, do Kardec, né, do século XIX, se quis fazer isso. Se o espiritismo no Brasil tivesse mantido essa tendência de Kardec mais experimental, como se chama, até se usa a expressão espiritismo experimental, talvez se pudesse resolver esse problema aqui. E aí só por isso que eu considero um motivo fraco, porque nós estamos considerando aqui o espiritismo original. Talvez se eu fosse considerar o espiritismo brasileiro seria um motivo forte. Tem diferença. Né? Outro ponto, as explicações ad hoc. Tipo, isto para aquilo, inventar uma coisa tirada da cabeça para tentar explicar alguma coisa que não se tem lógica para explicar. Então, o espiritismo frequentemente recorre a explicações ad hoc para justificar fenômenos que não se encaixam em suas teorias. Então, essas explicações criadas especialmente para salvar a teoria não contribuem para o avanço do conhecimento científico. E tem várias, desde a própria justiça divina, que para mim é o maior ad hoc do espiritismo, a forma como é usada a lei de causa e efeito, aquela forma batida de praticamente você matou com um machado, alguém vai morrer com um machado na outra, coisas assim, que no final as tais mortes coletivas, algumas coisas assim que são para mim todas explicações ad hoc, são criadas para tentar explicar aquela inconsistência. Elas não têm nenhum embasamento. Então esse é um problema muito sério. Então eu considero esse um motivo forte. As ideias tiradas da cabeça, né, de vozes da cabeça, eu considero um motivo forte. Outro ponto é a ausência de consenso. A comunidade científica não possui consenso sobre a existência de fenômenos paranormais ou da vida após a morte. A falta de evidências sólidas e a divergência de opiniões entre os especialistas indicam que o espiritismo não se enquadra no corpus do conhecimento científico. Eu considero este um motivo neutro, pois pode se encaixar no conhecimento científico futuro. Não significa que por causa disso o espiritismo não é científico ou não é nada válido. São coisas que começaram a ser pesquisadas já. Ainda que não, né, com aquele mesmo caráter e aceitação que tem outras coisas na ciência. Mas eu não considero ele um motivo forte para descaracterizar o espiritismo como também aspecto científico. Mas aí vocês viram quais foram os fortes, né? Bom, embora o espiritismo pretenda ser uma ciência, né, ao oferecer explicações para fenômenos espirituais e ao propor uma metodologia para o estudo desses fenômenos, ele falha em atender aos critérios estabelecidos pela ciência moderna. Isso é um ponto que não tem como negar. A falta de reprodutibilidade, a não falseabilidade, a subjetividade intrínseca e a ausência de validação pela comunidade científica são os principais motivos pelos quais o espiritismo de Allan Kardec, nessa sua versão então francesa, né, que é o ponto que nós estamos considerando, não pode ser considerado científico, apesar das intenções dos adeptos. Mas é importante ressaltar que a não cientificidade do espiritismo não implica em sua invalidade ou falsidade, mas sim em sua natureza distinta e não comparável à ciência. Essa é a afirmação que eu faço. Então, para digamos, diminuir os rumores e a fúria, né, dos que dizem que o espiritismo é ciência, eu digo, a não cientificidade do espiritismo não implica em sua validade, invalidade ou falsidade, mas sim em sua natureza distinta e não comparável à ciência. Então é fundamental distinguir entre fé e ciência.
A fé é uma crença pessoal, que não exige provas empíricas, enquanto a ciência busca a compreensão do mundo natural através de métodos rigorosos e evidências objetivas. O espiritismo, como uma expressão de fé, pode oferecer conforto e significado para muitos, mas não pode ser considerado uma teoria científica. Da forma como nós temos hoje, não tem como. Mas o que será que os espíritas têm a falar sobre o método científico no espiritismo? E aí, para poder colocar sobre isso, gente, eu tenho aqui um site chamado Grupo de Estudos O Legado de Allan Kardec, né? golegadodeallanKardec.com.br. Se vocês procurarem Grupo de Estudos O Legado de Allan Kardec, né, na barra de busca do buscador de vocês, coloquem tudo entre aspas, né, Grupo de Estudos O Legado de Allan Kardec, vocês acham esse site. Tem muita coisa interessante para quem gosta de espiritismo, então. Mas tem uma matéria, depois vai ter outra ali, que está no site deles, que entra nessas questões. Uma delas, que é de 2023, escrito pelo Paulo de Gerim Júnior, diz: Espiritismo e ciência, superando desafios e erros modernos. Então ele tenta defender o caráter científico do espiritismo. Vamos lá. Ele diz assim: o espiritismo como ciência de aspecto filosófico e consequências morais, formada através do método científico, vive desafios de todos os lados. Então veja só, ele diz que é uma ciência de aspecto filosófico. É quase como se ele dissesse que é uma ciência filosófica. Bom, isso pode embasar um argumento que eu quero colocar no final sobre que talvez ele poderia ser considerado uma ciência de aspecto espiritual ou ciência espiritual. Vamos deixar para conclusão isso, mas vamos guardar esse aspecto que ele está colocando. Ciência de aspecto filosófico e consequências morais. O morais que me incomoda. Porque moral, ela é cultural, ela muda de povo para povo, de língua para língua, de cultura para cultura, e não é universal como é a ética. Aí que está o problema. Para mim, uma ciência espiritual, ela tem que ter consequências éticas, não morais. Então aqui é totalmente fora disso, mas é como ele pensa, né? Continuando o texto dele. Colocado em figura, parece-se com a mais bela flor do mais suave perfume e das maiores propriedades curativas, abafadas pelos espinhos e pelas ervas daninhas. Surgem de todos os lados as mais diversas dificuldades, nascidas principalmente de uma falta de empenho, de zelo e de cuidado. Sob essa nomenclatura, admitem quaisquer tipos de ideias provenientes da boca ou da intermediação mediúnica de indivíduos tornados ícones inquestionáveis. Não bastasse isso, ausentes de conhecimento sobre o que seja ciência e sobre o necessário método científico, responsável pela força inatacável da doutrina nascida dos estudos coordenados por Allan Kardec, a maioria dos pesquisadores modernos promove no meio espírita novas ideias, novas teorias, distraindo-se do ponto essencial, as evocações, produzindo ensinamentos concordantes entre si, e então submetidos à análise racional frente à ciência humana e frente àquilo que já havia sido construído pelo mesmo método. Isso é uma verdade. Nos momentos iniciais do Espiritismo, as evocações eram feitas, várias mensagens eram escritas, elas tinham que concordar entre si, se não concordassem entre si, não eram aceitas, não foram parar nos livros da codificação, e hoje não é assim que acontece. Tudo que aconteceu no espiritismo brasileiro, por exemplo, não passou por esse tipo de escrutínio. Foi o que escreveu o Chico, foi o que escreveu o Valdo Vieira, foi o que escreveu o Divaldo, e isso foi começando a valer sem nenhum tipo de método científico envolvido. Então, isso já é uma crítica bem clara ao espiritismo brasileiro, às vezes chamado de chiquismo. Bom, agora ele começa a falar do método científico. Retomemos por um momento a questão da definição do método científico, exemplificado na figura que está abaixo ali, né? Daqui a pouco vai aparecer para vocês. Para quem se dedicou a estudar pelo menos o primeiro ano da Revista Espírita, 1858, ficará muito fácil identificar os mesmos passos tomados por Kardec. A observação sistemática e controlada de certos fenômenos e depois das evocações, a verificação de fatos identificados, a investigação de hipóteses que formam uma teoria coesa em si mesma, de onde se obtém implicações, conclusões e previsões, a realização de experimentos, através das evocações, de onde se obtém novas observações analisadas racional e logicamente, daí a observação de novos fatos que corroborarão ou não com a teoria. Por final, agregar os resultados dessas observações à teoria científica, se corroborarem com ela, ou reciclar hipóteses, realizando novas observações e percorrendo novamente o mesmo método.
Aqui então a exemplificação, né, do método científico para vocês. Então é isso aqui, basicamente. O esboço aqui vai ficar mais fácil de vocês verem completo, né, todo esse pedaço. Foi o que ele disse ali, né? Um fato muito notável que denota o rigor científico de Kardec e o seu compromisso indissolúvel com a ciência verdadeira é que ele nunca se apegou a qualquer ideia no estudo do Espiritismo. É isso, né? Pois é, que bom. Quem passou sobre o estudo da Revista Espírita de 1858 e 1859 já compreende isso muito bem. Um exemplo disso é o estudo tratado principalmente a partir da Revista Espírita de julho de 1859, iniciando no artigo Osuavo de Magenta e concluído, pelo menos de momento, nos artigos do mês seguinte. Destacamos o estudo no artigo Materialidade de Além Túmulo. Se vocês forem no site, vão ter esses materiais para confirmar. Bom, e é justamente nesse ponto do apego às ideias, somados à ausência do método necessário, que erra a imensa maioria dos pesquisadores modernos do Espiritismo. Interessante isso. Acaba também sendo uma crítica ao espiritismo brasileiro ou ao chiquismo, como eu falo. O erro do movimento espírita moderno. Ótimo isso aqui. Como é um espírita, né, que está criticando, tem alguma força, né, gente? O grande problema surge a partir do momento em que, abandonando o método científico indispensável para a ciência espírita, o movimento espírita passou a admitir teorias contrárias aos princípios já solidificados pelo mesmo método, tais como as ideias de colônias espirituais, umbral, etc., caindo no erro mais básico do espírita empolgado, crer cegamente nas opiniões dos espíritos. Ou seja, para este autor, é bobagem, colônia espiritual, umbral e tudo mais. Bem interessante, porque isso não é de Kardec de fato. Não dizemos que o espiritismo estudado por Kardec já tenha observado tudo o que há para ser observado. Claro que não. O que dizemos é que o movimento espírita moderno criou um grande conjunto de teorias que não podem enfrentar o método científico, porque não passaram por ele. Tem a ver com todos os argumentos que eu usei agora há pouco do porquê que o espiritismo não pode ser considerado científico. De certa forma, o que ele está dizendo corrobora isso, inclusive com essa invenção de colônia espiritual, de umbral e tudo mais, comparado com o método inicial do Kardec, que era um pouquinho mais verificável, ou pelo menos usava um mínimo de lógica, né? Encontramos muito frequentemente mesmo aqueles pesquisadores dedicados e de boa vontade, não tomaremos deles esse ímpeto verdadeiro, que contudo apegam-se às mais diversas ideias e que muito rapidamente se mostram irritados pela contradita daquilo que cientificamente faz parte dos princípios doutrinários do Espiritismo. Agora ele vai falar da base da metodologia indispensável no Espiritismo. Retomemos aqui o que está destacado em nossa página inicial, uma citação de Allan Kardec em A Gênese. Generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina, a condição mesma da sua existência, donde resulta que todo princípio que ainda não haja recebido a consagração do controle da generalidade não pode ser considerado parte integrante dessa mesma doutrina. Será uma simples opinião isolada da qual não pode o Espiritismo assumir a responsabilidade. Por essa lógica, gente, tudo que o Chico Xavier escreveu, o que só ele escreveu, ou que originalmente só ele escreveu, não vale como doutrina, vale como opinião isolada. Aceitem que dói menos, não tenho o que dizer. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, ainda é Kardec aqui, né? Passada ao demais pelo critério da lógica, é que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Isso está na Gênese de Allan Kardec. A afirmação acima destacada, feita por Kardec, não é mero fruto de uma sistematização pessoal. Muito pelo contrário, ela representa o método científico necessário para o estudo e desenvolvimento do Espiritismo. Não basta que um mesmo princípio seja consagrado pela generalidade, o que requer o emprego das evocações, porque não basta que apenas nos coloquemos no papel de ouvir e aceitar o que diziam os espíritos. Não, é necessário, além disso, que essa coletividade concordante da opinião dos espíritos seja passada pelo critério da lógica, o que quer dizer confrontá-la frente à ciência humana e o método científico para que apenas assim possa ser tomada como princípio do espiritismo. Isso tudo, gente, foi quebrado, inclusive no período da pandemia, pelos espíritas brasileiros, que nem a ciência aceitavam e se consideram ciência, né? Por
favor. Note, ademais, o termo opinião utilizado por Kardec, não por acaso. O que dizem os espíritos, através das comunicações mediúnicas, são opiniões próprias, nascidas de seus conhecimentos e de suas próprias observações, quando não são frutos de uma deliberada intenção de mistificar, isso é, promover falsas ideias. Ou seja, são opiniões daqueles espíritos específicos. Né? Não tem como ser verdade sem contestação. As opiniões dos espíritos, como as opiniões dos seres humanos, podem estar carregadas de crenças, falsas ideias, poucos conhecimentos, ilusões, etc. Como então analisá-las de forma científica? Através da observação psicológica dessas comunicações. É um dos fatores que eu já falei muito em cursos sobre espiritualidade, estados de consciência, estados de transe, mediunidade, canalização. Temos que observar a natureza das comunicações. Sempre falo isso mesmo. Aí ele fala aqui das nuances em uma ciência psicológica. Quem já estudou pelo menos os 2 primeiros anos da Revista Espírita, nota que ainda no final do 2º ano, Kardec continua frequentemente questionando ao espírito comunicante como ele chegou ali, como ele se apresenta, como ele vê outros espíritos, etc. Se uma resposta destoar da teoria científica ou trouxer novos fatos, será investigado pelas evocações e segundo o método científico, que não é realizado hoje em dia. O que não é realizado hoje em dia, gente. Essa é a questão. Kardec investigou, dentre tantas coisas, a questão da dor no espírito. Houve aqueles que afirmaram sentirem frio ou calor, dores, fome, vermes roendo seu corpo, etc. Foi pelo estudo dedicado, pela análise racional nas nuances psicológicas dessas comunicações, que Kardec chegou a diversos princípios científicos doutrinários. Um exemplo disso é a comunicação do espírito do assassino Lemaire na Revista Espírita de março de 1858. Ponto 6 diz assim: imediatamente após a tua execução, tiveste consciência de tua nova existência? Aí ele respondeu: eu estava mergulhado numa perturbação imensa da qual ainda não saí. Senti uma grande dor, parece que meu coração a sentiu. Vi qualquer coisa rolar ao pé do cadafalso. Vi o sangue correr e minha dor tornou-se mais pungente. Kardec poderia facilmente, não fosse seu rigor científico, admitir que o espírito sofria materialmente de uma dor no coração, mas ele investiga aí no ponto 7. Era uma dor puramente física, semelhante à causada por uma ferida grave, como por exemplo a amputação de um membro? Aí o espírito respondeu: não. Imagina um remorso, uma grande dor moral. Poderíamos citar uma enorme diversidade de casos que ilustram esse princípio científico, mas deixamos a cargo da curiosidade sadia do leitor o propósito de estudar a doutrina que abraça. Aí ele termina aqui com: o espiritismo precisa de defesa. Deixar de lado o método científico é um grande erro da maior parte dos pesquisadores modernos do espiritismo. Concordo 1000% com ele. Que visa construir novos princípios doutrinários sem passar por esse processo, quando deveria estar não só praticando as evocações frente ao estudo dedicado da Revista Espírita, como também deveria estar a todo tempo incitando o movimento espírita a fazê-lo. Perfeito. Por não fazê-lo, jogam mais uma pá de cal sobre o espiritismo, produzindo dele uma má impressão e uma falsa ideia ante o meio científico, inclusive depois da pandemia, né, com o negacionismo e cloroquinismo desses bolsos espíritas aí, que não o reconhece como algo nascido da ciência, mas como uma mera crendice supersticiosa ou uma religião. Mas é uma religião, que nós vamos provar daqui a pouco. Não são raras as vezes em que me deparo com alegações de pessoas que, não tendo tido a chance de conhecer o que realmente seja o espiritismo, deles se afastaram por não poder admitir pela razão que, por exemplo, um espírito tenha que tomar um ônibus voador para se locomover. Pois é, né, gente? Temos muito a fazer e você já deve ter percebido que o primeiro passo é estudar. Exatamente. Então, esse foi o segundo ponto que eu queria colocar aqui. Essa é a opinião desse espírito. Então vamos lá falar sobre o espiritismo brasileiro. Eu chamo de chiquismo e outros chamam de chiquismo por causa do Chico Xavier, que é a figura mais importante. O espiritismo brasileiro, gente, pode ser considerado ciência? Bom, já temos o problema do espiritismo original, né?
Bom, esse espiritismo brasileiro, né, ele evoluiu de sua forma original francesa para uma vertente mais explicitamente religiosa, com uma forte ênfase na moral cristã e na prática da caridade. Ou seja, esse se aproximou mais de uma religião específica que é o cristianismo. Então se tornou religião. Se o espiritismo de Kardec ainda pode ser sujeito a um debate, se a sua forma original, mais experimental, seria ciência ou não, eu até posso reconhecer, posso até dar, né, conceder o benefício da dúvida e dizer que isso não estaria fechado. Quanto ao espiritismo brasileiro, para mim a questão está fechada. Se tornou uma religião e disso não vai sair. Embora seus adeptos muitas vezes apresentem o kardecismo como uma doutrina científica, há diversos motivos pelos quais essa classificação é ainda mais inadequada para o espiritismo brasileiro do que para o original francês. Quais os motivos no caso do Brasil? Né, que é o maior país espírita do mundo e acaba representando o espiritismo como um todo. Né? Primeiro ponto, aprofundamento da dimensão religiosa, que não era tão comum no Kardec. Então, enquanto o espiritismo de Allan Kardec, na França, já possuía um caráter espiritual, a versão brasileira intensificou sua ligação com o cristianismo. Ou seja, talvez o Kardec lá ele estivesse indo mais para um nível não cristão, mas um nível espiritual mais geral, o que nós chamamos hoje de um aspecto filosófico da espiritualidade, uma espiritualidade filosófica, né? Nesse sentido. Só que o espiritismo brasileiro simplesmente sepultou isso e trouxe para o campo da religião, uma espiritualidade realmente religiosa, e por isso, inclusive, que não é mais experimental, que foi a crítica do autor anterior, que eu li aqui, o meu xará Paulo ali, né, do grupo de estudos Allan Kardec. Ali. Então, enquanto o espiritismo de Kardec possuía um caráter já espiritual, né, a versão brasileira intensificou sua ligação com o cristianismo, incorporando fortemente os ensinamentos de Jesus e colocando a moral cristã no centro de sua doutrina. Kardec não fez isso. A fé, a prática da oração e a busca pela salvação espiritual são elementos centrais no kardecismo brasileiro ou no espiritismo brasileiro. Essa evolução religiosa distancia ainda mais o espiritismo de uma abordagem científica, já que a ciência, por definição, é neutra em relação a questões de fé e crença religiosa, gente. Por que o kardecismo não acredita em Budas? Por que acredita em Deus? Por que ele não acredita no Tao, em vez de Deus ou Buda? Então, porque tem um viés religioso específico. Se nós fôssemos considerar um Kardec incrivelmente científico, ou mesmo que experimentalmente, para ele tudo estaria em aberto. E é como eu vejo o que eu chamo de ciência espiritual. A ciência busca explicar o mundo natural por meio de observações empíricas e testes experimentais, enquanto o kardecismo, especialmente em sua vertente brasileira, envolve-se com a fé em realidades espirituais que não podem ser medidas ou testadas cientificamente. Então, esse primeiro ponto é o aprofundamento da dimensão religiosa. O segundo é a moralidade cristã como foco central, e esse é um dos mais problemáticos do espiritismo brasileiro. No Brasil, o kardecismo não apenas aceita, mas promove ativamente a moralidade cristã como parte integrante de sua doutrina. O foco no amor ao próximo, na caridade, na reforma íntima, são elementos fundamentais e inspirados diretamente nos ensinamentos de Jesus e interpretados à moda espírita também. Embora essas práticas sejam louváveis do ponto de vista ético, elas se afastam ainda mais de uma abordagem científica. A moralidade é uma questão de valores e ética, enquanto a ciência se preocupa com fatos e evidências. Aliás, o espiritismo é muito mais moral do que ética. A moral, ela é temporal, ela não é universal, ela é cultural e ela modifica com o tempo. A ética é mais universal. Assim, a centralidade da moral cristã, né, no kardecismo brasileiro, reforça sua natureza religiosa em vez de científica. Terceiro ponto, subjetividade dos fatos, dos fenômenos e experiências. Subjetividade dos fenômenos e experiências. Então, o espiritismo brasileiro também continua a enfatizar os fenômenos mediúnicos, como originalmente a comunicação com espíritos, assim como a contraparte francesa. No entanto, no Brasil, esses fenômenos são frequentemente interpretados e vivenciados através de uma lente cristã, com espíritos frequentemente associados a figuras religiosas cristãs. Que, aliás, é o que me dá a sensação, que eu já usei em centros espíritas muitas vezes, porque eu tenho a sensação que no mundo espiritual todos os espíritos são cristãos.
Não é a sensação que devia ter Kardec quando ele realmente usava o método experimental científico. Essa subjetividade aumenta a dificuldade de qualquer tentativa de validar cientificamente as experiências mediúnicas, pois elas são profundamente influenciadas por crenças religiosas e culturais. Por que não pode ter uma sessão espírita budista, com o Buda no lugar de Jesus? Em Porto Alegre, gente, existe um grupo espírita que é organizado por uma pessoa de origem judaica, em que ele mais ou menos fez isso. Lá se recebe comunicações e, em vez de Jesus, é Moisés que está ali na parede. Não tem aspectos cristãos ali. Interessante, pelo menos tem a ver com isso que eu estou falando. O caráter pessoal e não reprodutível dessas experiências mediúnicas impede que elas sejam avaliadas dentro dos parâmetros científicos tradicionais. Quarto ponto, resistência à crítica científica. No contexto brasileiro, o kardecismo é amplamente aceito e respeitado, não apenas como uma doutrina espiritual, mas também como uma forma de religião. Isso cria um ambiente onde a crítica científica ao espiritismo pode ser vista como uma crítica à fé, gerando resistência e dificultando ainda mais a integração de métodos científicos rigorosos. Claro, porque é uma religião. A ciência, por outro lado, prospera com base na crítica e na revisão constante de suas teorias. Ou seja, se o espiritismo permitisse essa revisão, essa crítica de um modo científico, pelo menos poderia, ter um pouquinho mais de chance na sua argumentação científica. Mas não é o caso. Na sua defesa, ele se comporta como uma religião. O ambiente cultural que protege o kardecismo de críticas externas contribui para a manutenção de suas crenças, mas ao custo de afastar-se ainda mais da ciência. Quinto ponto. Envolvimento com práticas religiosas. Apesar de dizerem que não tem, mas tem, o espiritismo brasileiro frequentemente se associa a práticas religiosas como culto aos mortos, a incorporação de entidades durante sessões mediúnicas e o uso de rituais para purificação espiritual. Nem estou falando ainda da Umbanda, que isso é evidente, a Umbanda nunca tentou dizer que não é religião, pelo contrário, ela se considera a religião brasileira, a única religião realmente brasileira. Então ela tem a palavra religião na sua definição. O espiritismo do Kardec não. Essas práticas típicas de religiões reforçam a identidade religiosa do kardecismo e dificultam sua apresentação como ciência. A ciência não envolve rituais ou práticas religiosas. Sua metodologia é baseada na observação, na experimentação e não em rituais espirituais. Ok, vamos para o nosso resumo para ver qual é se o motivo para que o espiritismo brasileiro também não seja considerado científico é forte, é fraco, é neutro, ok? Então tá. Por que o espiritismo brasileiro, em particular, não pode ser considerado científico? Vamos lá para as proposições. Pelo seu sincretismo religioso. Então, a fusão entre elementos do kardecismo original, crenças populares brasileiras e doutrinas cristãs resulta em um sincretismo religioso complexo. Ah, mas você está falando da Umbanda com seu sincretismo? Não. A Umbanda é claro e a Umbanda nunca disse que não é religião. Então não é para ela essa crítica. Estou falando que as doutrinas cristãs que estão dentro do kardecismo brasileiro, via chiquismo, como alguns dizem, são evidentemente de sincretismo religioso complexo. Essa mistura dificulta a delimitação de um objeto de estudo preciso e a aplicação de métodos científicos rigorosos. Então eu considero esse um motivo muito forte para o espiritismo brasileiro não ser considerado científico. Outro ponto, a ênfase na fé e na experiência pessoal. O espiritismo brasileiro valoriza profundamente a fé, a intuição, a experiência pessoal como fontes de conhecimento. Essa ênfase na subjetividade contrasta com a objetividade exigida pela ciência, que busca a validação de hipóteses através de evidências empíricas. Então eu considero esse um motivo forte para o espiritismo brasileiro não ser considerado científico. Outro ponto, interpretação livre de textos. Os textos de Kardec, lá, os da codificação espírita, original, assim como os demais escritos espíritas, são frequentemente interpretados de forma livre e subjetiva. Eu chamo de interpretação freestyle, pelos médiuns, estudiosos brasileiros em geral. Essa diversidade de interpretações dificulta a construção de um corpo teórico coeso e verificável. Então eu considero esse um motivo forte para o espiritismo brasileiro não ser considerado científico. Dá para ver que no caso do espiritismo brasileiro tem mais motivos fortes e muito fortes, muitas vezes, do que os fracos lá no Kardec. Culto aos espíritos, outro ponto.
A veneração aos espíritos, especialmente aos guias espirituais, é uma prática central no espiritismo brasileiro. Essa prática, embora possa ter um valor espiritual, não se alinha com os princípios da ciência, que busca explicações naturais para os fenômenos. Por que eu considero esse um motivo forte também para o espiritismo brasileiro não ser considerado científico? Porque caracteriza a religião. Simplesmente por isso. Não estou dizendo que é ruim, que é errado, estou dizendo que caracteriza religião. Até porque a proposta aqui é descobrir se ele é científico ou não. Outro ponto, os milagres e os fenômenos paranormais. A crença em milagres, curas espirituais e outros fenômenos paranormais é muito difundida no espiritismo brasileiro, mais ainda nos grupos que nascem do espiritismo, que são coisas mais modernas, mais misturadas. No entanto, esses fenômenos são difíceis de serem replicados em condições controladas e, portanto, não podem ser considerados evidências científicas. Eu considero esse um motivo forte para os milagres, se considerar a palavra milagre, mas um motivo neutro se for considerado os fenômenos paranormais em si, porque depende de como eles vão ser pesquisados no futuro. Mesmo no caso do espiritismo brasileiro. O último ponto é a ausência de metodologia científica. Hoje aqui total, né? O espiritismo brasileiro, assim como o kardecismo original, não possui uma metodologia científica própria. A pesquisa espírita se baseia em relatos pessoais, que é relato, mediunidade, intuição, que é o que dificulta a validação dos resultados. Aí é tirado da cabeça. Precisa de alguma outra coisa para confirmação. Então eu considero esse um motivo forte para o espiritismo brasileiro não ser considerado científico. Então, o espiritismo brasileiro, né, ampliou ainda mais as características religiosas e cristãs do original de Kardec, tornando-o ainda menos compatível com os critérios da ciência moderna. Então, a ênfase na moralidade cristã, a subjetividade das experiências mediúnicas, a resistência à crítica científica e o envolvimento com práticas religiosas são todos fatores que reforçam a natureza religiosa do kardecismo. Embora seus adeptos possam considerar a doutrina como científica, a ausência de métodos científicos rigorosos, a falta de reprodutibilidade, a não falseabilidade das crenças confirma que o espiritismo brasileiro não pode ser classificado como uma ciência. Mas será que não é porque não houve alguma adulteração no método original e tudo mais? O que pode ter sido isso? Aí vem o quarto ponto que nós vamos analisar, exatamente isso. Que é um artigo daquele mesmo site, né? Lá do grupo de estudos, que eu mostrei agora há pouco. Vamos voltar aqui. Que é o grupo de estudos O Legado de Allan Kardec, num outro texto chamado Uma Pedra sobre o Negacionismo ao redor das adulterações das obras de Kardec. Então ele vai falar aqui, na verdade, das questões científicas que foram retiradas e pelo menos provavam que o Kardec se interessava realmente pelo método científico e que uma vez que isso foi retirado em edições posteriores e até nas edições brasileiras, isso abriu espaço para o espiritismo virar uma religião e de moral cristã mais do que qualquer coisa que pudesse ser considerado científico. É isso que ele quer colocar. Né? Então vamos ver já direto pelos tópicos dele, né? O que ele quer dizer com isso. Por volta de 1860, o autor é o mesmo, tá? Só para lembrar vocês aqui, é o Paulo de Gerin Jr. Né? Por volta da década de 1860, emerge a figura de Jean-Baptiste Roustin, influente e rico advogado francês, buscando se projetar no meio espírita. Esse senhor passa a receber psicografias por meio de apenas uma médium, de um ou mais espíritos, que se diziam os próprios evangelistas, reproduzindo dogmas absurdos, dentre os quais o dogma da queda pelo pecado, afirmando que o indivíduo só precisa encarnar depois que comete um erro. O dogma do corpo fluídico de Jesus, afirmando que ele nunca esteve encarnado entre nós, sendo apenas uma materialização. E o dogma da retrogradação da alma, ou involução, ao afirmar que o espírito que erra muito encarna como uma lesma, criptógamo carnudo. Que coisa absurda. Roustin e seus seguidores passaram a odiar a ciência espírita e o método de Kardec, pois esse método era o seu calcanhar de Aquiles, facilmente colocando abaixo sua teoria.
Esse ódio transparece na publicação em 1882 do panfleto Os Quatro Evangelhos de J.B. Rustin, resposta a seus críticos e adversários, editado, né, por Les Élèves de J.B. Rustin. Os Quatro Evangelhos de J.B. Rustin, resposta a seus críticos e adversários, editado pelos discípulos dele. Né? Um panfleto escrito 16 anos antes por Rustin. As intenções de Rustin são confirmadas pelos espíritos quando Kardec, em 16 de setembro de 1862, questiona a respeito desse senhor que desejava que Kardec fosse até sua casa ao invés de visitar os espíritas operários. E responderam o seguinte, né? Não, em geral ele passa por um entusiasta exaltado querendo se impor. Bom, logo após a morte de Kardec, surge uma nova edição de O Céu e o Inferno, né, contendo, dentre tantas alterações terríveis, né, uma nova edição com alterações. A remoção do prefácio da obra, onde Kardec expõe justamente o método científico necessário para a doutrina espírita. Então, a edição que se tem hoje no Brasil, que se usa, que é a partir dessa aqui, não tem a exposição sobre o método científico por Kardec. É óbvio que aí os espíritas, né, vão acabar caindo na religião mesmo. Outra, a alteração completa do capítulo 8, tornando-se 7, com a criação do subtítulo Código Penal da Vida Futura, um título absurdo, nele inserindo o item 10, onde se diz que todas as vicissitudes que aqui sofremos seriam resultados de nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas nesta ou em outras vidas. Primeira aberração que aparece no chiquismo. O efeito dessa ideia é, por força de lógica, admitir que todas as dificuldades que passamos seriam fruto de imperfeições adquiridas, como uma espécie de castigo, levando à ideia de que só encarnariam aqui espíritos imperfeitos necessitando de correção. O mesmo dogma de Rustin, extenuadamente combatido por Kardec e pelos espíritos. Depois aqui, né, o chiquismo aqui adotou em totum. E a perda da correspondência entre os 25 itens do capítulo 8 com o restante do livro. Poxa, sumiu do mapa, né? Agora sobre a nova edição da A Gênese, outra obra de Kardec, né, da sua codificação. Em 1872, surge a nova edição de A Gênese, onde constam alterações muito importantes. Removido o item 2 do capítulo 4, onde Kardec fala justamente sobre os princípios de fé cega e obediência passiva. A veneração aos livros sagrados, quase sempre considerados como tendo descido do céu ou inspirados pela divindade, proibiam qualquer exame. Pois é, e aqui já se, né, venera o Evangelho, um monte de coisas religiosas, isso então realmente eles jogaram o Kardec no lixo, né, gente? Sobre a desaparição do corpo de Jesus, foi removido o item 67, em que Kardec trata da questão do desaparecimento do corpo de Jesus, afirmando que a questão ainda não havia sido completamente solucionada pela ciência espírita. Isso o chiquismo não ia aceitar, né? Que ainda tivessem coisas a serem descobertas. Ora, até o presente, nenhuma das opiniões pessoais que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle. Veja só. Lembre-se, Rustin admitia o dogma de que Jesus estava entre nós apenas em materialização do corpo fluídico e odiava o método do duplo controle, que era o método científico. No capítulo 18, item 20, foi removido todo o trecho em que Kardec diz: longe de substituir um exclusivismo por outro, o Espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência. No item 24 do mesmo capítulo, foi removido todo o item 24 em que Kardec faz grave observação acerca dos inimigos do progresso moral. Que o texto que vem é a parte que foi retirada do livro. Que parte que foi retirada? Aqui diz o seguinte: dizer que a humanidade está madura para a regeneração não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo degrau. Mas muitos têm por intuição o germe das ideias novas que as circunstâncias farão desabrochar. Então eles se mostrarão mais avançados do que se possa supor e seguirão com empenho a iniciativa da maioria. Há, entretanto, os que são essencialmente refratários a essas ideias, mesmo entre os mais inteligentes, e que certamente não as aceitarão, pelo menos nessa existência. Em alguns casos de boa-fé por convicção, outros por interesse. São aqueles cujos interesses materiais estão ligados à atual conjuntura e que não estão adiantados o suficiente para deles abrir mão, pois o bem geral importa menos que seu bem pessoal.
ficam apreensivos ao menor movimento reformador. A verdade é para eles uma questão secundária, ou melhor dizendo, a verdade para certas pessoas está inteiramente naquilo que não lhes causa nenhum transtorno. Que perfeito isso. Todas as ideias progressivas são, de seu ponto de vista, ideias subversivas. E por isso dedicam a elas um ódio implacável e eles fazem uma guerra obstinada. Imagina um bolso espírita lendo isso aqui, né, gente? Como isso se encaixa? São inteligentes o suficiente para ver no espiritismo um auxiliar das ideias progressistas e dos elementos da transformação que temem. E por não se sentirem à sua altura, eles se esforçam por destruí-lo. Nossa, parece profético isso, gente. Caso o julgassem sem valor e sem importância, não se preocupariam com ele. Nós já o dissemos em outro lugar. Quanto mais uma ideia grandiosa, mais encontra adversários, e pode-se medir sua importância pela violência dos ataques dos quais seja objeto. Que coisa, gente. Agora sobre a adulteração publicada em Obras Póstumas, outra obra da codificação espírita. Na publicação de Obras Póstumas por Pierre Guetin Lemarie, o autor insere uma psicografia adulterada, na qual Kardec está solicitando conselhos sobre a nova edição de A Gênese que ele estava assim elaborando. 22 de fevereiro de 1868. Médium M. Delien, que diz o seguinte: Médium M. Delien, permita-me alguns conselhos pessoais sobre seu livro A Gênese. Eu acho que, como você faz, ele deve passar por um rearranjo que o fará ganhar valor em termos metódicos. Mas também lhe aconselho a rever certas comparações dos primeiros capítulos que, sem serem imprecisas, podem ser ambíguas e que podem ser usadas contra você no arremate das palavras. Não quero indicá-los de uma maneira mais especial, mas analisando cuidadosamente o segundo e terceiro capítulos, eles certamente o surpreenderão. Nós cuidamos da sua pesquisa. É apenas uma questão de detalhes, sem dúvida, mas os detalhes às vezes têm sua importância. É por isso que achei útil chamar sua atenção para esse lado. Aí, pergunta. Na reimpressão que vamos fazer, gostaria de acrescentar algumas coisas sem aumentar o volume. Você acha que existem partes que poderiam ser removidas sem inconveniência? Resposta do Kardec. Minha opinião é que não há absolutamente nada para tirar como doutrina. Tudo é útil e satisfatório em todos os aspectos. Mas também acredito que você poderia, sem inconveniência, condensar ainda mais certas ideias que não precisam de desenvolvimento para serem compreendidas, já tendo sido esboçadas em outro lugar. Em seu trabalho de reorganização, você conseguirá isso facilmente. Devemos deixar intactas todas as teorias que aparecem pela primeira vez aos olhos do público. Não retire nada como ideias, repito, mas corte apenas aqui e ali desenvolvimentos que não acrescentam nada à clareza. Você será mais conciso, sem dúvida, mas igualmente compreensível. E é o terreno assim adquirido que você poderá ter que adicionar elementos novos e urgentes. É um trabalho sério para essa revisão e peço-lhe que não espere demasiado tarde para o fazer. É melhor que esteja preparado antes da hora do que se tivesse que esperar depois de si. Acima de tudo, não se apresse. Apesar da aparente contradição das minhas palavras, você me entende sem dúvida. Comece a trabalhar prontamente, mas não fique por muito tempo. Tome seu tempo. As ideias serão mais claras e o corpo ganhará menos fadiga. Aí até mostra aí um link ali onde podem baixar o conteúdo original, né, da psicografia. Então o site ele é bom porque ele tem as fontes. Né? Lemarie, buscando reforçar a ideia de que a quinta edição de A Gênese, já colocada sob questionamento desde aquela época, teria sido produzida pelas mãos de Kardec, utiliza apenas o trecho final desse diálogo, descartando o início dele e inserindo um trecho que não existia no começo. Que é esse outro aqui, né? Que ele diz assim. Comunicação particular do médium, né? A Gênese. Em seguida, há uma comunicação em que o Dr. Demeyer me deu conselhos muito sábios sobre modificações a serem feitas no livro A Gênese para sua reimpressão, da qual ele me concitava a cuidar sem demora. Ele disse: a venda até aqui tão rápida, sem dúvida, esfriará. Foi um efeito no primeiro momento. Creio bem que a quarta e a quinta edições custarão mais a esgotar-se. Todavia, como é preciso certo tempo para revisão e reimpressão, cumpre que eu não esteja desprevenido. Poderias dizer-me de quanto tempo mais ou menos disponho para tratar disso? Resposta. É um trabalho sério essa revisão e eu te aconselho que não tardes muito a começá-lo. Será melhor que o tenhas pronto antecipadamente do que ficar em a tua espera. Contudo, não te apresses demais.
Sem embargo da aparente contradição das minhas palavras, tu de certo me compreendes. Põe-te desde já a trabalhar, porém não te consagres excessivo tempo. Faze-o com o devido vagar. As ideias se te apresentarão mais claras e o teu corpo lucrará fatigando-se menos. Deves, entretanto, contar com um esgotamento rápido dos volumes. Quando nós te dizíamos que esse livro seria um grande êxito entre os que tens tido, referíamos-nos simultaneamente a êxito filosófico e material. Como vês, eram justas as nossas previsões. Importa estejas pronto para qualquer momento. As coisas se passarão com maior rapidez do que supões. Veja só. São fatos jurídicos incontestes as adulterações de A Gênese e O Céu e o Inferno, pela mera questão de terem sido lançadas edições com alterações após a morte do autor e sem o depósito legal. Assim afirmam ao menos 4 operadores jurídicos especializados: Simone Privato, Júlio Nogueira, Lucas Sampaio e Marcelo Henrique. Esse fato legal está acima de qualquer cogitação e, por conta disso, federações espíritas de outros países em respeito à lei voltaram à terceira edição da obra. Infelizmente, leigos em matéria de direito autoral têm encontrado ressonância em alguns indivíduos e também na Federação Espírita Brasileira, né, a FEB, trabalhando por manter uma tese negacionista e contrariando a lei. Que coisa, né? Tendo chegado aqui, tendo dado a devida atenção aos fatos verificáveis na bibliografia indicada, o prezado leitor, além de tudo, agindo de maneira racional e lógica e respeitando a lei, não poderá ter nenhuma dúvida sobre os fatos das adulterações. Dizer em contrário seria contrariar a lei e renegar aquilo que é transparente. Afinal, se late como cão, abana o rabo como cão, tem forma de cão, definitivamente é um pássaro, mas eles querem que seja. Ora, né? Prezado leitor, para dar aso à tese negacionista desses senhores, tentando sustentar que não foram adulterações, mas sim modificações pelas mãos de Kardec, seria, em primeiro lugar, necessário contrariar a lei. Seria necessário ignorar voluntariamente que Rustem odiava a ciência espírita e que queria tomar o lugar de Kardec. Seria necessário admitir que Kardec, sem nenhuma explicação possível, removeu trechos tão importantes justamente nos pontos de maior choque com as teses rustanguistas ou seu modus operandi. Seria necessário admitir que Kardec contrariou a ciência espírita para dizer, na adulteração de Céu e Inferno, que todas as vicissitudes que aqui sofremos seriam resultados de nossas imperfeições, expiações de faltas cometidas nesta ou em outras vidas. Puxa, aí todo o edifício do espiritismo brasileiro se cria, né? O efeito dessa ideia é, por força de lógica, admitir que todas as dificuldades que passamos seriam fruto de imperfeições adquiridas, uma espécie de castigo, levando à ideia de que só encarnariam aqui espíritos imperfeitos, necessitando de correção. Exatamente a tese rustanguista, por acaso, entre aspas. Isso é falso e, aliás, é desmentido inclusive na Gênese adulterada na análise da passagem do cego de nascença. Se isso não era uma expiação do passado, é uma prova de que devia servir a seu progresso. Então, o próprio texto diz que nem tudo é expiação do passado. Interessante ver isso, né? Tanto que eu me lembro disso que nem o Buda diz que tudo é karma. Não é bem assim. Nem todas as coisas que nos acontecem são esse karma que as pessoas falam. É a mesma situação aqui. Seria necessário ignorar voluntariamente que Le Marie, para dar suporte à tese de que a quinta edição de A Gênese teria sido produzida por Kardec, publicou uma psicografia adulterada, cortando a parte que toca na importância de não remover nenhuma ideia doutrinária, coisa feita na adulteração. Seria necessário aposentar a racionalidade frente a coisas tão óbvias, deixando de lado a orientação tão importante de Erasto. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Não estamos aqui para tentar forçar o entendimento de quem não quer entender e por desejar admitir sofismas, dar aso à fascinação, como Rustem fez, frente a ideias tão absurdas como aquelas. Para quem quer entender, está claro como água, que cada um cuide de investigar melhor para chegar às suas próprias conclusões, após ter investigado tudo e não antes. Vejam só que coisa, gente. Poxa. E aí vamos para a nossa quinta e última parte, que é o que vai fechar a questão daí, para poder ir para a conclusão, que é o seguinte.
Por que o Espiritismo é religião? Até complementando, por que o Espiritismo francês ou brasileiro, e portanto até a Umbanda, obviamente, é religião? Se bem que com a Umbanda não há problema aí, porque ela se considera religião. Ela não está fazendo o contrário. Agora então, nós não vamos nos perguntar se o Espiritismo é ciência ou não, porque ficou claro que o Espiritismo francês tem problemas para ser considerado ciência, mas que ainda, né, se não fossem essas adulterações e outras que devem existir no texto que o meu xará Paulo fala aqui, talvez pudesse ser considerado, mas o Espiritismo brasileiro não suporta essa possibilidade. E por isso que eu pergunto, por que o Espiritismo então seria religião? Vamos lá. O Espiritismo, especialmente sua vertente brasileira, deve ser considerado uma religião, não uma ciência. E apenas de modo muito questionável uma filosofia. Também vou explicar por quê no meio disso tudo. A natureza de suas crenças, práticas e a maneira como se organiza socialmente tornam essa classificação não apenas apropriada, mas também necessária para compreender a real essência. Vamos lá. Primeiro ponto. Fé como fundamento central. Do porquê que é religião. A fé como fundamento central. A religião é caracterizada pela fé. Ciência não, né? Fé em realidades transcendentes e pela crença em uma dimensão espiritual que ultrapassa o mundo físico. No kardecismo, no espiritismo brasileiro, a crença na existência dos espíritos, na reencarnação, na vida após a morte, na intervenção espiritual no mundo material são elementos centrais. Esses são conceitos que exigem um salto de fé, pois não podem ser demonstrados ou verificados empiricamente. E hoje, como nem se faz mais nenhum tipo de verificação experimental no espiritismo, mais difícil ainda. Né? A fé dos seguidores no plano espiritual e em princípios morais revelados por entidades espirituais alinha o espiritismo com as tradições religiosas, que também exigem a aceitação de dogmas além do conhecimento científico. Então, nesse sentido, baseando no aspecto da fé, é religião. A fé na Umbanda é um ponto forte também, mas ela não diz que ela não é religião. Para ela é, como religião, um ponto muito forte. Ok? Segundo ponto. Rituais e práticas religiosas. Outro aspecto que define o kardecismo como religião é a presença de rituais e práticas religiosas. Sessões mediúnicas, preces, passes espirituais e outros ritos são praticados regularmente nas casas espíritas, muitas vezes com o objetivo de purificação espiritual, cura ou comunicação com espíritos. Essas práticas são equivalentes aos sacramentos e rituais encontrados em outras religiões, como o batismo no cristianismo ou as oferendas no candomblé. A repetição dessas práticas, sua importância simbólica e sua função dentro da comunidade espírita são evidências claras de que o kardecismo opera como uma religião. Eu me lembro desde a minha adolescência, que os kardecistas, os espíritas, eles se ufanavam de dizer que não temos rituais. Tem sim. Evangelho no lar é ritual. Fazer o Pai Nosso sempre é ritual, de uma determinada religião ainda. Claro que é ritual, sim, gente, aceitam que dói menos. Terceiro ponto. Organização social e comunitária. A estrutura organizacional do espiritismo no Brasil também reflete características típicas de uma religião. As casas espíritas funcionam como templos, onde os adeptos se reúnem para práticas coletivas, estudos de textos sagrados, como o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu falei, e para a busca de conforto espiritual. Assim como outras religiões, o espiritismo tem líderes espirituais, os médiuns, os Divagando Pereira Franco e outros que ainda estão vivos. Tem textos sagrados e uma comunidade de fiéis que compartilham crenças e práticas. Essa organização social e comunitária reforça a sua natureza religiosa. Sim, eles tentam escamotear, dizer que não é assim, usando a codificação como se fosse então uma coisa científica, mas eles não usam mais escrutínio científico. Então, viraram textos sagrados. Às vezes os livros do Chico Xavier são considerados até mais sagrados, dependendo da situação. Passam por cima de todos os livros do Kardec. Quarto ponto é a moralidade cristã e ensino espiritual. Esse é forte, para considerar o espiritismo como religião. A doutrina espírita no Brasil está profundamente enraizada na moralidade cristã,
Por que não a budista, ou a do candomblé, ou a do, sei lá, do hinduísmo, do taoísmo, do confucionismo, do que fosse? É a moralidade cristã, que orienta a conduta de seus seguidores. A ênfase no amor ao próximo, na caridade, na reforma íntima, termo muito usado, né? E no perdão, são todos elementos que o Espiritismo compartilha com o cristianismo tradicional. Então, por muitos dizem então que o Espiritismo é uma forma de cristianismo. Essas diretrizes morais não apenas guiam os espíritas em sua vida cotidiana, mas também são vistas como requisitos para a evolução espiritual, uma crença comum nas religiões que propõem uma vida após a morte ou reencarnação. Ou seja, para o kardecismo, gente, você só pode evoluir espiritualmente se você utilizar-se dessas práticas cristãs. Se você for um kardecista e quiser usar práticas budistas, não vai poder. Vai continuar indo para o umbral. Se quiser usar o taoísmo, também não. Se você for um Hare Krishna, não vai dar também. A moralidade, quando apresentada como um conjunto de ensinamentos divinamente inspirados, como ocorre aí no Espiritismo, confirma sua posição como religião. Quinto ponto. Dificuldades em classificá-lo como filosofia. Eu achei que fosse mais fácil definir como filosofia, gente. Será? Vamos lá. Embora o Espiritismo reivindique um componente filosófico, ao abordar questões sobre a vida, a morte, a natureza da alma, essa filosofia é intrinsecamente vinculada a crenças religiosas. Uma filosofia, no sentido acadêmico, gente, é um sistema de pensamento crítico e reflexivo que se baseia em argumentação lógica e racional, não em cloroquinismo doutrinário, gente. O Espiritismo, porém, baseia seus postulados em revelações espirituais e na comunicação com seres incorpóreos, o que o afasta do rigor lógico e da argumentação racional que caracterizam a filosofia. Além disso, o fato de essas revelações não serem passíveis de escrutínio crítico ou debate livre coloca o Espiritismo em uma posição muito mais próxima da religião do que da filosofia. Esse é o ponto. E sexto, o distanciamento da ciência. Como já foi discutido aqui largamente, o Espiritismo brasileiro não cumpre os critérios essenciais para ser considerado uma ciência. A falta de reprodutibilidade dos fenômenos, a não falseabilidade das crenças, a subjetividade inerente às experiências mediúnicas afastam o Espiritismo das metodologias científicas. A ciência requer que suas teorias sejam testáveis, revisáveis e baseadas em evidências empíricas, características que não se aplicam ao Espiritismo, que se fundamenta na fé e na revelação espiritual. E aí, para fechar essa questão, resumir e concluir, por que o Espiritismo brasileiro é uma religião? Agora vamos aos nossos motivos, forte, muito forte, fraco, neutro, o que acontece? Primeiro ponto, sistema de crenças. O Espiritismo possui um sistema de crenças bem definido, que inclui o quê? A existência de Deus, então é teísta, a imortalidade da alma, acredita numa alma, duas coisas que não aparecem no budismo, por exemplo. A reencarnação, uma forma diferente da visão budista, inclusive, mas algo bem comum no Oriente. A comunicação com espíritos, que tem desde tribos antigas até hoje essa ideia. E a vida após a morte. Ok. Essas crenças são fundamentais para a prática religiosa e para a construção de uma visão de mundo espiritualista. Mas nesse caso, é um motivo muito forte para ser considerado religião. Veja, aqui eu não estou fazendo juízo de valor se por ser religião é ruim, se fosse ciência era bom. Como eu disse, o objetivo não é esse. É apenas colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ok, gente? Outro ponto. Quanto às práticas religiosas, os espíritas praticam uma série de rituais, cerimônias religiosas, como as sessões mediúnicas, as orações, os estudos doutrinários, inclusive, entram aí, e as atividades assistenciais. Tudo tem um fator ritualístico. Essas práticas visam estabelecer uma conexão com o mundo espiritual e promover o desenvolvimento moral e espiritual dos seus adeptos. Então, por isso, também é um motivo muito forte para ser considerado religião. Outro ponto, a comunidade religiosa em si. Os espíritas formam comunidades religiosas com suas próprias instituições, hierarquias e códigos de conduta.
Essas comunidades oferecem um espaço de encontro e de apoio mútuo para seus membros, fortalecendo os laços de fé e solidariedade. Ou seja, é um motivo forte também para se considerar o espiritismo com um caráter religioso. Mas algumas dessas coisas seriam também possível de se falar da maçonaria, que também forma uma comunidade, instituições, tem hierarquia, código de conduta, tem espaço de encontro, apoio mútuo para os membros, fortalece lá. Sim, existe um elemento de caráter filosófico-religioso na maçonaria, mas menos religioso até do que do espiritismo. Então, para colocar as coisas no seu devido lugar. Outro ponto, experiência religiosa. A experiência religiosa é central na vida dos espíritas. A busca por experiências espirituais, como a sensação de paz interior, comunicação com os espíritos, a cura espiritual, é um elemento fundamental da prática espírita. Então é um motivo forte para ser considerada uma religião. E por último, a função social. O espiritismo desempenha um papel social importante, oferecendo consolo, esperança e orientação espiritual aos seus seguidores. Há muitas organizações nisso, né? Muitas mesmo no Brasil e tudo mais. A função social ela é característica das religiões, que buscam atender às necessidades espirituais e emocionais dos indivíduos. Então também é um motivo forte, gente. Forte. Então, concluindo, gente, nosso vídeo já está bem longo, né? Mas foi necessário para chegar a esse ponto. O espiritismo brasileiro, ao apresentar um sistema de crenças, práticas religiosas, comunidade e experiências espirituais, ele se enquadra mais adequadamente na categoria de religião do que nas categorias de ciência ou filosofia. Embora possua elementos filosóficos, sua natureza fundamental é religiosa. Então, o espiritismo brasileiro, em especial, possui todas as características fundamentais de uma religião. Fé em uma realidade transcendente, prática de rituais, moralidade codificada baseada em ensinamentos espirituais, uma organização social que une seus adeptos em uma comunidade de crença. Tudo isso. Essas características o distanciam da ciência e fazem com que seja, no máximo, uma filosofia espiritualizada. Nem chega a ser uma espiritualidade filosófica da forma como é colocada. Né? Então, seja no máximo uma filosofia espiritualizada, mas essencialmente religiosa, né? Nas suas bases. Eu chamaria de uma religião filosófica, mas não necessariamente uma espiritualidade filosófica e muito menos uma ciência espiritual. Então, portanto, ao considerar o espiritismo brasileiro, né, é mais adequado e preciso classificá-lo como uma religião, reconhecendo que sua abordagem e objetivos são muito mais alinhados com a fé e a espiritualidade do que com a ciência ou até a filosofia acadêmica. Seria possível, baseado nisso, para fechar realmente, que a gente pudesse considerar o espiritismo como uma espécie de ciência espiritual, no sentido que nós usamos nessa playlist aqui do canal? Nem isso, por causa das questões das crenças. Ele tem suas crenças. Então é religião. Se é religião, já não pode ser ciência espiritual, gente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Talvez, né, tentando fazer uma extrapolação aqui, o espiritismo original, né, se não tivesse passado pelas deturpações que nós falamos, até chegar no que nós chamamos de chiquismo no Brasil, se tivesse evoluído por um caminho mais adequado, pudesse ter enveredado para um nível de experimentalismo científico interessante, que talvez o aproximasse da parapsicologia ou de alguma coisa e ser considerado uma ciência, mas espiritual, ainda não a ciência acadêmica. Poderia ser, mas para isso acontecer com o espiritismo e com qualquer outra, né, forma de espiritualidade ou espiritualismo que se pretenda científico, é necessário o abandono das crenças como um dogma. Podem existir as proposições, tipo a reencarnação, por exemplo. Ela não seria uma crença, ela seria uma proposição, então ela teria que ser testada, teria que se descobrir meios de tentar prová-la ou não, e aceitar as pesquisas. Isso podia, até crença em Deus poderia ser usado aí, qualquer outra coisa, mas tem que ser testável. Não sendo assim, é crença, é religião. Essa é a questão. Então, eu só vejo uma possibilidade de uma espiritualidade
que encaminhe junto com a ciência, ou então uma ciência espiritual, em que o dogma não é o que importa, nem a fé, porque ela não é conhecimento, mas uma busca que inclui, sim, o lado experimental, empírico, científico, filosófico, para embasar depois as experiências. É isso o que se busca. Então, o espiritismo francês, ele não tem essas características, ele não contempla essas necessidades. E o espiritismo brasileiro, muito menos. Aí que não contempla mesmo. É a religião. Como eu disse, no momento que defino o que é religião, eu não estou fazendo juízo de valor sobre ele como religião. Assim como, por exemplo, como deixei claro que a Umbanda é religião, se considera religião e não pude fazer nenhuma consideração sobre ela, porque ela está no seu devido lugar. Ela sabe que ela é uma religião e tudo que ela trabalha é com viés religioso, tranquilo. Não é o objetivo desse vídeo fazer críticas à religião, mas é colocar no seu devido lugar. Em outros vídeos eu faço, não é o caso aqui. Mas para vocês entenderem por que o espiritismo não é ciência. É religião. Então ele entra para um outro escopo. E ainda tem essas deturpações, né, da história dele, que influenciou muito o espiritismo brasileiro, de dizer que tudo que nós passamos, as vicissitudes, são por ajustes de vidas passadas. Muitos pensam assim. O pessoal da apometria muitas vezes pensa isso, age dessa forma. E outros grupos semelhantes. Então, eu acho que esses absurdos realmente só pioram a situação do espiritismo. Talvez vocês refletindo, quem seja espírita assistindo esse vídeo e refletindo sobre isso, possa pensar, não, no final o que o Paulo está fazendo nem chega a ser uma crítica realmente ao espiritismo. Ele está dizendo o seguinte: abram os olhos, se vocês querem ser espíritas, retornem às origens e busquem o experimento. Sim, se vocês entenderem assim o que eu estou dizendo, eu reconheço que vocês estão entendendo certo o que eu estou querendo dizer. Meu objetivo aqui não é um vídeo de destruição do espiritismo. Eu não tenho nem esse objetivo, nem essa competência, e nem legalmente isso seria correto. Então, não é essa a questão. Mas reflitam sobre isso, para voltar às origens e, quem sabe, fazer um outro tipo de busca, né, espírita, digamos assim, que é o que está faltando, não só no Brasil, no mundo, mas no Brasil, depois do cloroquinismo de Valdista, aí, dessa turma Bolsa Espírita, nem se fala. O espiritismo está se sepultando por conta própria. Então, se tem alguma chance de sobrevivência, vai ter que ser um renascimento, ele vai ter que reencarnar numa outra forma de espiritismo, gente. Estou sendo bem claro, quase profético para vocês. Ou o kardecismo no Brasil reencarna numa nova forma de espiritismo, baseado nos pontos que foram colocados aqui, ou ele vira uma religião e ainda por cima corre o risco de desaparecer. Porque não pensem que o espiritismo bolso espírita vai ter qualquer tipo de colher de chá dos evangélicos, ou seja quem for. Não vai ter. Vai continuar sendo atacado. Os espíritos que recebem vão continuar sendo considerados demônios por eles. E é isso. É isso, gente. Espero que entendam qual é o meu intento nesse sentido. Tá bom, gente? Bom, quem gostou desse vídeo aqui vai refletir. Quem não curtiu ainda, dá aquela curtida, compartilha nosso vídeo. Então, para as pessoas que podem, né, digamos, ter algum grau de insight a partir do que foi colocado. Se inscrevam no nosso canal se ainda não são inscritos, eu agradeço muito. Se puderem se tornar membros, agradeço mais ainda, ajuda muito no crescimento do nosso canal. Se quiserem fazer um valeu demais em qualquer valor, ou um Pix em qualquer valor para ajudar o nosso canal a continuar fazendo esse trabalho, essas críticas, essa busca em tudo que tem a ver com espiritualidade. Ok, gente? Minha chave Pix, peistecchio@gmail.com, e eu agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar. Quem quiser me seguir nas redes sociais, pode me acessar lá pelo Instagram, @peistecchio, Threads Peistecchio, TikTok paulo.stecchio, x_peistecchio, youtube.com/paulostecchio, facebook.com/canal paulostecchio e o meu e-mail peistecchio@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês bem entenderem, pessoal. Estou completamente à disposição de vocês para tudo que for necessário. E era isso que eu tinha, então, em mais um episódio. Fazia tempo que eu não vim aqui para a playlist, né? Ciência Espiritual. Até a próxima, pessoal.